Está connosco, a partir dos estúdios em Lisboa, Telmo Batista, o bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito boa tarde. Olá, Sabemos que reclamam consultas pagas pelo Serviço Nacional de Saúde. Considera que esta é a altura certa para que isso aconteça? Bom, o que nós reclamamos é que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais disponibilidade para criar consultas para que as pessoas possam usá-las. Naturalmente que isso significa que tem que se fazer algum investimento nessas consultas, mas também significa alguma coisa muito importante, é que há dados suficientes que mostram que a intervenção psicológica paga-se ela própria, que consegue obter resultados que são relativamente eficazes e, ao mesmo tempo, que têm uma relação de custo-benefício muito boa. E por isso trata-se de um investimento que tem um resultado imediato, quase imediato, e que é muito positivo para as pessoas. De qualquer forma, será preciso um esforço financeiro maior por parte do Serviço Nacional de Saúde? Será um esforço financeiro maior, mas também não é gigante para todos os efeitos. Trata-se de poder disponibilizar mais pessoas numa altura em que são mais necessários esses recursos. Nós não podemos estar à espera de que passe a crise para que depois os recursos venham, porque de facto eles são necessários nesta altura. E temos continuamente alertado para o facto de que numa situação de crise, onde sabemos que há um aumento maior de ideação suicida, de crises até suicidas, de depressão, de ansiedade, de stress, é preciso estarmos todos mobilizados para ajudar nesse sentido. Até porque o ganho, inclusivamente, é um ganho económico. Se todos nós persistirmos nestas circunstâncias, a própria produtividade do país sai afetada, para além daquilo que é o bem-estar das pessoas. Portanto, numa altura difícil para os portugueses, não estão a receber a ajuda que mereciam. É isso que vocês consideram? Bem, eu acho que eles já não estão a merecer a ajuda que recebiam há muito tempo, porque os recursos não são claramente suficientes. Nesta altura, obviamente, que eles deveriam ser reforçados porque é aquilo que precisa de ser feito quando temos uma necessidade e uma ameaça maior. Naturalmente que na época de Natal há sempre um acréscimo provocado pelas situações de solidão, pelo sentir que as pessoas têm maior de que, sendo uma festa de família, tendo mais dificuldades e solidão, se acentuam mais alguns desses aspectos. Mas também a crise em si, e aquilo que se antecipa, digamos assim, em termos de crise, tem vindo a desencadear muitos destes processos. E há uma ideia de desesperança crescente que tem que ser fortemente combatida pelos meios que existem, do ponto de vista não só económico, social, mas também por meios psicológicos, que são uma parte muito importante daquilo que se deve fazer para mobilizar as pessoas para enfrentar a crise. A Ordem dos Psicólogos foi criada há 2 anos e desde essa altura que já reuniu com o Ministério da Saúde e também com o Ministério da Solidariedade e Segurança Social. Houve abertura por parte dos governantes em relação a esta matéria? Não sei se já fizeram chegar isto que pretendem ao Governo. Já em diversos momentos nós temos feito chegar, particularmente quando se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental, alertando particularmente nesse dia para a situação. Temos vindo a dizê-lo, temos vindo a falar também com os ministérios, naturalmente que são mais envolvidos nesta matéria. A receptividade à mensagem é positiva, agora interessa que possa haver uma receptividade de facto àquilo que é a possibilidade de criar mais recursos para as pessoas. Porque uma procura, por exemplo, da própria situações da ajuda psicológica no privado também desce, naturalmente, porque os recursos psicológicos que as pessoas têm são menores e, por isso, não têm capacidade para fazer essa procura. Daí que a necessidade do reforço, digamos assim, das respostas no setor público deve ser aumentada. A Ordem denunciou recentemente ao Ministério da Educação a colocação de outros profissionais não qualificados a realizar funções de psicólogos na escola. Isto passa-se em todo o país? Passa-se em alguns locais, sempre que temos conhecimento de que há pessoas que não estão qualificadas, que não são psicólogos efetivamente, por isso não têm uma inscrição feita dentro da Ordem, nós avisamos o Ministério relativamente a essa situação e em todos os planos, programas, etc., que configurem a possibilidade de utilização de um psicólogo, mas que detectamos que, de facto, esses lugares não serão ser ocupados por um técnico qualificado, é a nossa missão fazer uma total revelação de que não é possível ter um profissional que não oferece a qualificação necessária para aquilo que é, porque as pessoas têm que esperar enquanto serviço. E no seu entender, como é que isto acontece? Como é que há profissionais não qualificados a realizar estas funções? Muitas vezes trata-se de pessoas que respondem a concursos e que os concursos são tão gerais ou não se verifica de tal maneira, ou pensa-se que, por exemplo, outras áreas são anexas, são quase semelhantes e contrata-se essas pessoas ou inclusivamente com licenciaturas, quando na nova designação de licenciatura são 3 anos apenas e para o exercício da psicologia são necessários neste momento ter um mestrado.
para todos os efeitos. E por isso há alguma confusão ainda da parte dos contratantes e dos próprios serviços, às vezes, nesse sentido, e por isso acabam por admitir algumas pessoas que não têm verdadeiramente qualificações ou completas ou que têm qualificações que podem ser de outras áreas, mas que não são exatamente a psicologia. Mas é possível regularizar essa situação e impedir que essas pessoas realizem essas funções? Tem que ser possível, porque se não for possível nós tomaremos as medidas necessárias para que isso seja possível. Nós não vamos permitir em nenhuma circunstância que uma tarefa, que é obviamente uma tarefa que tem que ser realizada por um profissional qualificado, seja exercida por outro sem essas qualificações. Nessas situações a Ordem tomará todas as medidas para que impedir que assim seja. A Ordem tem, nesta altura, já números de quantos portugueses precisam de ajuda psicológica, mais portugueses que precisam de ajuda psicológica nesta altura difícil? Há um número crescente, mas não sabemos quantos, nem Sim, é difícil, até porque, como sabem, mesmo na área psicológica, muitas vezes as pessoas não gostam de manifestar, digamos assim, essa necessidade de ajuda. O que nós sabemos é que, e há dados internacionais também recentes, que em situação de crise acentua-se muito, de facto, essa procura, e é importante que as pessoas saibam que há respostas, aliás, bastante concretas, pontuais, breves, inclusivamente, que podem ajudá-las em situações de crise, inclusivamente para não se desorganizarem, para não entrarem em situações difíceis, ou para não ficarem em pânico, para não terem, digamos, muitas daquelas crises de que há bocado o meu colega falava, crises em termos de ideação suicida, e poder mantê-las, digamos, organizadas e a desenvolver esforços positivos para combater uma ideia excessivamente negativa da situação. Porque o que acontece aqui é que, naturalmente, não se trata de ser um otimista sem limites, trata-se basicamente de conseguir, ter uma intervenção que permita, face à realidade, mobilizar os recursos que as pessoas têm. Muito bem, Telmo Batista, agradeço a presença na tarde informativa. Muito obrigado, Um bom ano. Todo este, igualmente, um bom ano para si também. Afinal, os famosos testes